Nessa aula, a gente vai entender sobre estruturas de repetição dentro do JavaScript. Então, a gente vai aprender a criar um for e um while. Basicamente, o for, a gente cria um intervalo. Por exemplo, se eu quero um for do número 0 até o número 100, ou seja, eu faço o seguinte, eu faço um for, eu defino o i como 0, aqui é o valor inicial da minha variável, aqui é a condição, ou seja, enquanto o i for menor ou igual a 100, eu vou somar um valor a mais, né, uma unidade a mais a essa minha variável i. Se eu dar um console log i aqui dentro e executar o meu script, eu vou ter todos os números desde 0 até 100, beleza? Basicamente, isso que a gente faz para criar um for. Para criar um while é um pouquinho diferente. A gente faz while, aqui dentro a gente já coloca direto a nossa condição, então vamos supor j menor ou igual a 100, tranquilo. Aqui a gente pode dar um console log j, o j não está definido, então vamos definir o valor inicial dele aqui, j igual a 0. E aqui a gente pode dar, por exemplo, um j++ para somar o valor dele com 1, beleza? Se eu executar aqui agora, deixa eu comentar o for, a gente vai ter basicamente o mesmo resultado. Porém, quando eu devo utilizar o for e quando eu devo utilizar o while? Eu recomendo utilizar o for sempre que você souber o tamanho do intervalo. Então, por exemplo, aqui a gente já sabe qual que é a nossa condição final, né? Quando o i chegar a 100, ele para. Porém, no while, eu não recomendo utilizar essa maneira que eu expliquei aqui. A gente utiliza o while geralmente quando a gente não sabe quantas vezes esse fluxo aqui vai ser executado. Então, vamos supor que a gente tenha o j aqui e ele seja um número bem grande. Vamos botar aqui esse número. E enquanto que o j não for... Enquanto que o j for maior que 50, eu vou executar esse conteúdo dele. O que é esse conteúdo dele aqui? Eu dou um console log no j e faço o j dividido por 5. Então, eu vou dividir o j por 5 a cada transição. Você consegue saber quantas vezes isso aqui vai executar? Quantas vezes o j precisa ser dividido por 5 para chegar num número menor que 50? Não consegue, né? Então, por isso que a gente utiliza o while, quando a gente não tem controle do tamanho e de quantas interações ele vai executar. Se eu executar aqui meu script, ele executou esse script aqui mais ou menos umas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Então, o J aqui, o while, teve 10 interações até ele chegar num número menor que 50, beleza? Então, a divisão aqui do próximo item por 5 daria 20 e poucos, então ele foi menor que 50 e não entrou na condição. Tranquilo?